Fala, jovens, como é que vocês estão? Tudo bem? Felipe Noronha, eu vim de Santos para comentar River e Flamengo, algo que a gente não costuma fazer muito aqui, mas fez no Flamengo 5, Grêmio 0 na semifinal da Libertadores, e acho válido fazer também em Flamengo 2, River 1, a decisão da Libertadores, que deu o título, o bi da América ao Mengo, porque a gente tem muito que aprender sim, e futebol não é só o nosso próprio time, é observar ao redor e ver o que a gente pode aprender. Claro, também lembro que desde aquele vídeo contra o Grêmio, que se não me engano, se não é o mais visto do canal, bizarramente, é um dos mais, tá no top 3 com certeza, mas eu acho que é o mais visto. Então tem muito flamenguista aqui. Desde aquele dia, muita gente de outros times já se inscreve, mas desde aquele dia, mais gente ainda, principalmente torcedores do Flamengo. Então eu acho válido a gente abrir essa porta aqui para esse vídeo, uma análise de outro jogo, além do Santos. Uma quarta-feira que não tem grandes notícias do Peixe, e o Santos só joga amanhã à noite, então eu acho legal a gente trazer esse dia aqui. Muito bem, mas o que é que a gente pode aprender do Flamengo, que já não aprendeu da partida contra o Grêmio, que já não aprendeu do domínio do brasileiro, que inclusive eles foram campeões no dia seguinte à final da Libertadores, o final de semana de loucura pura para os flamenguistas. O que a gente pode aprender? Muita coisa. Tem a consolidação, por exemplo, do meu ponto preferido, que é técnico gringo. Para quem só me conheceu esse ano, claro, 99,9% de vocês, parece uma novidade, parece até fácil falar, prefere técnico gringo, você abriu um canal porque tem um técnico gringo. Mas eu posso retornar ao meu passado. E por que eu abri o canal porque tem um técnico gringo no meu time? Porque eu sempre defendi de verdade. Felizmente a internet não me deixa mentir, está registrado na internet. Sempre pedi muito um técnico gringo. Quando o Cuca foi demitido do Santos ano passado, aliás, eu acho que foi quando o Jair foi demitido. E aí veio o Cuca, só aumentou minha revolta. Eu escrevi um texto na minha antiga coluna na ESPN, pedindo um técnico gringo, assim, implorando um técnico gringo para o Santos, porque para mim é a única maneira de se mudar a cultura do futebol brasileiro. Técnicos brasileiros hoje são bastante ultrapassados. E aí a gente pode falar, mas tem uma geração nova que pode ser diferente. O Jair fazia parte, supostamente, dessa geração e não trouxe absolutamente nada diferente. Aliás, para o Santos trouxe uma bagunça, para o Corinthians, para onde ele foi, trouxe outra bagunça. E esse ano, felizmente, para o futebol brasileiro não levou bagunça a lugar nenhum, porque ninguém foi louco de contratar. Não há uma geração tão pensante assim. Você pode pegar nomes específicos, pontuais, como o Fernando Diniz, que não tem conquistado grandes resultados. Você pode dar um voto de confiança para o Rogério Ceni, mas só funcionou no Fortaleza. E eu acho que antes dele ir para um time maior, como é o Cruzeiro, por mais que o Cruzeiro tenha sido uma bagunça e não seja culpa dele, mas ele precisa fortalecer ainda mais o trabalho. O cara tá aí 1 ano, 2 anos. Deu errado no São Paulo, deu certo no Fortaleza e todo mundo já acha que é um grandíssimo técnico. Calma, dá 5, muitos anos pro cara pegar ritmo de verdade de uma Série A de Libertadores. Eu acho que a pressa é inimiga da perfeição e pro Ceni encaixa nisso. E por isso eu sempre pedi técnico gringo. Dá pra gente trazer nomes mais consolidados. O Jorge Jesus no Flamengo prova isso. O Sampaoli, sendo o melhor técnico do Brasileirão, na minha opinião, por ter levado um time pior do que Palmeiras e Flamengo àquela briga, também é um nome consolidado. E olha o que eles trouxeram de novo pro futebol brasileiro. Um Flamengo dominante, um Santos que, apesar de ter um time muito abaixo dos mais ricos do país no papel, foi lá brigar lá em cima. Então, assim, para quem discute técnico gringo, eu já estou coçando uma beleza. Meu Deus. Para quem discute técnico gringo, esses resultados do Flamengo e a virada sobre o River provam de que, assim, amigo, técnico gringo é melhor técnico brasileiro, não dá pra gente discutir. E a gente pode, inclusive, lembrar, no caso do Flamengo, que o Abel Braga era o técnico do Flamengo até o meio do ano, mais ou menos, e não conseguiu fazer esse time aí render. Mais do que isso para nós santistas. O Abel Braga, que é um nome que o Pérez gosta muito, recusou o Santos ano passado, para nossa sorte, e foi treinar o Flamengo. O Santos deu sorte porque pegou um técnico gringo, o São Paulo, e foi melhor que o Abel. O Flamengo foi esperto em algum momento do ano, demitiu o Abel, trouxe um técnico gringo que foi melhor que ele. Ou seja, a derrota dos técnicos brasileiros, e mais ainda é a derrota de Abel Braga, que ainda pode cair com o Cruzeiro, por exemplo. Por favor, Pérez, se você perder o São Paulo e inventar um técnico brasileiro, se for o Abel, eu desisto de vez. Tá. Outro ponto que a gente pôde prestar atenção na partida é de que muita gente não estuda de fato o futebol dos nossos vizinhos. Assistir futebol europeu é muito fácil. Assistir o próprio futebol brasileiro já é difícil, porque você depende de Premier e tudo mais. Imagina o futebol sul-americano. Só que eu vi muito menosprezo ao River, que é um grande time, o atual campeão da América, tirou o Boca 2 anos seguidos da Libertadores, ganhando uma final, inclusive, do grande rival.
e tava ganhando do Flamengo até os 43, 44 do segundo tempo. E muita gente falando, o River não é nada disso. E depois teve um cara no Twitter que veio falar, depois da virada, tá vendo? O River não era nada disso mesmo. Não, meu filho, o time do River é espetacular. O time do River brigaria pelo título brasileiro junto ao Flamengo. Isso é o fato. A gente tem que abrir o olho pro futebol sul-americano. Tem muitos técnicos bons, muitos jogadores bons, muita ideia tática boa ao nosso redor. Não à toa na Sul-Americana, afinal foi o Del Valle com o Colón, que tirou o time brasileiro no meio do caminho. Tem muita coisa boa ao nosso redor e a gente fecha o olho achando, o Brasil é penta, tá acima. Não tá acima de nada no futebol sul-americano no momento. Claro, o Flamengo tem grandes jogadores, mas tem mais dinheiro. Isso solucionou muito dessa questão. Pôde trazer jogadores que estariam na Europa numa situação normal. O futebol sul-americano tem muita gente boa e é por isso que, para mim, o Brasil precisa abrir o limite de estrangeiros, hoje é de 5, para muito acima disso, quem sabe 10, por exemplo. Precisa abrir esse mercado para cá. Tá. Eu quero citar 3 lances do Flamengo, daquele grande conceito da bola no chão que eu sempre falo aqui. O Flamengo não se desesperou, mesmo perdendo o jogo. Não se desesperou no quesito bola, né? Claro que bate um desespero emocional. Mas mesmo assim, eles tiveram a cabeça no lugar para jogar com a bola no chão, para tentar recuperar o que parecia perdido. Mas nunca está perdido se você está um gol atrás, faltando alguns minutos. Ou empatado. Eu lembro, para mim o grande exemplo, né, é aquele jogo contra o Mirassol do Paulista, do Santos, digo agora, em que o Santos estava no 0 a 0 com o Mirassol até o último lance, aos 50 do segundo tempo, quando com a bola no chão entrou na área e colocou a bola para dentro. Você pode até pesquisar esse vídeo no canal, eu falo bastante sobre isso. O Flamengo foi lá, perdendo de 1 a 0, 44 do segundo tempo, botou um monte de gente dentro da área, jogou por baixo, não deu o cruzamento até Bruno Henrique soltar. Quem cruzou foi o Everton Ribeiro? O Arrascaeta, acho que o Arrascaeta. Sei lá, enfim, um dos dois, qualquer que tenha sido, não tem diferença. Entrou na área, ganhou na velocidade do cara do River, com a bola no chão, soltou para o meio, para um Gabigol, muito bem posicionado. Esse lance, inclusive, foi elogiado pelo Riquelme, um dos maiores jogadores de Libertadores da história, talvez o maior jogador de Libertadores deste século, até porque teve mais frequência na Libertadores que o Neymar, por exemplo. E falou, cara, eu teria cruzado, ele deu uma entrevista hoje, ontem, esses dias aí, teria cruzado e me surpreendeu como o Flamengo continuou com a bola no chão mesmo naquela situação. Os 3 grandes lances de perigo, tirando o último gol, né, antes do 1 a 0 para o empate do Flamengo no segundo tempo, foram 3 lances assim, com a bola no chão. Tem um lance que o Flamengo, acho que eu anotei aqui, aos 30 do segundo tempo, invade a área com mais gente do que o River. O River, que estava jogando no contra-ataque, mesmo assim teve menos gente na área do que o Flamengo, com a bola no chão pro lado do Flamengo. Então, assim, teve aquele lance, por exemplo, que o Armani defende um chute aqui na roupa do Everton Ribeiro, agarra a bola, o Armani é um grandíssimo goleiro. O Flamengo estava em vantagem numérica na área. A bola no chão resolveu para o Flamengo um empate. Depois você pode até falar que o gol da virada foi no lançamento. Mas aí já não era desesperador. O Flamengo não estava precisando marcar para salvar o jogo. O jogo estava salvo e se permitiu lançar para frente. Aproveitou uma falha do River, o Gabigol espertíssimo fez o gol. Mas no desespero, o Flamengo manteve a cabeça no lugar, empatou o jogo com a bola no chão. Isso é muito importante para a gente debater o que a gente debate aqui desde o começo do ano. Como eu defendo essa ideia de jogo e muitos de vocês também. Isso aqui até um toque para todo mundo. Até 2 semanas atrás, algumas pessoas procuravam aqui no comentários do canal, nas redes sociais, falavam, não, eu ainda acredito no título do Santos no Brasileiro. Eu falava, não, era impossível. Continuou sendo impossível, já é impossível oficialmente, porque o Flamengo já ganhou o campeonato. Não tinha como batalhar contra esse time do Flamengo. Isso não é feio pra gente de maneira alguma. O Flamengo é um time melhor. E o Santos foi lá e fez um jogo apertado contra o Flamengo. Vai receber semana que vem o Flamengo aqui na Vila também, mas já num outro clima. Mas assim, não dava pra brigar. Quando eu falo que o torcedor médio, muita calma, não entende isso às vezes, eu falo tipo do meu pai. O meu pai é um cara que não assiste todo o jogo do Santos. Ele acorda no dia seguinte e descobre quanto foi. Quando ele acorda no dia seguinte e descobre que o Santos é líder do campeonato, como foi ali no final do primeiro turno, e depois ele continuando sem ver jogos e descobre que o Santos está em terceiro, ou agora em segundo, ele fala, o Santos perdeu esse título. O torcedor médio é o cara que não assiste todo o jogo. Quem assiste todo o jogo sabe que era anormal o Santos ser líder e não tinha a menor condição. Por ser um time que oscila muito, o elenco mais fraco, com o Flamengo vindo arrancando,
muito forte, muito mais rico, um elenco muito maior, era impossível dar essa segurada. A gente pode brigar com o Palmeiras, que tá aí, a torcida é revoltada, porque tem muito mais dinheiro que a gente, muito mais elenco, e tá atrás nesse momento, pode terminar rodando na frente, mas isso é outra história. Tá na batalha, o Santos segura essa batalha contra o Palmeiras. Não dava pro Santos ser campeão, de verdade, não tinha como, e a gente precisa aprender a parar de se iludir, só faz mal. Tem gente que tá brava, tem gente que não acredito que a gente perdeu esse título, os caras pensando em Libertadores conseguiram, não dava. Outro ponto é o que o Sampaoli fala todo jogo, né? Quando vocês ficam falando, vocês, pessoas, não você, fora Sampaoli depois de uma derrota, uma sequência de 3, 4 jogos que o Santos não venceu, deu a brecha pro Sampaoli vir agora no final do ano, nas coletivas, e falar que esse fica Sampaoli, esse pedido da torcida em campo para ele continuar no que vem, é só porque o resultado agora é bom. Porque quando tava num resultado de oscilação, quando o Santos perdeu essa liderança, muita gente falava que ele inventava demais, que ele perdeu o título, que ele era ruim, o fora Sampaoli, e esse tipo de gente que também, além, claro, o principal motivo é a bagunça na direção, mas esse tipo de gente deu a desculpa para o Sampaoli falar, talvez esse carinho não seja tão verdadeiro, e essas pessoas que se desesperam, que pedem fora de uma coisa boa, prejudicam também o clube. E aí depois vão falar, mas o Santos segue. Segue como? Se você pediu por uma coisa boa que a gente tinha ir embora. O Flamengo ensinou também isso. Não dava para brigar com o Flamengo nesse ano. Não dava, não tinha como. O torcedor santista talvez tenha demorado, talvez tenha gente que nem tenha enxergado até agora. E isso é um grande problema. Enfim, acho que é isso. Acho que dá para tirar essas lições. Muitas outras a gente pode debater também, mas no primeiro momento são essas, pelo menos eu acho. Parabéns pro Flamengo, parabéns a todos os flamenguistas que estão aqui. E ano que vem estamos na Libertadores com vocês. Quem sabe a gente não tem um grande duelo. O Santista com muita calma, hein, gente? Pelo amor de Deus, não vai falar que a gente é favorito na Libertadores. Não é, a gente não sabe nem o que tem, não sabe nosso técnico, não sabe o elenco, e o Flamengo deve manter essa base. Eles são favoritos, a gente não. Quem sabe a gente surpreenda. Valeu!